Olá, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem e que estejam gostando das nossas aulas, preparadas com muito carinho para que vocês consigam desenvolver conhecimentos nos diferentes campos de aprendizado e de modo específico para o nosso caso aqui na área da filosofia. Nós estamos trabalhando com vocês, eu, professor Leno, e a Débora, que é nossa estudante do curso de filosofia, alguns tópicos que consideramos fundamentais para entendermos a história da teoria política ocidental, a história da política e das instituições públicas ocidentais. E nós começamos, vocês vão se lembrar muito bem, pela ideia do homem como animal social, tendo por base a filosofia política de Aristóteles, que a Débora trabalhou com vocês, e aliás um vídeo que está fazendo extremo sucesso no canal do Cursinho Vem para Unir. Posteriormente eu trabalhei a correlação, a intersecção entre religião e política no pensamento de Santo Tomás de Aquino, que era um teólogo católico medieval. A Débora vai trabalhar com vocês agora a ideia dos fins justificam os meios, do Nicolau Maquiavel. E eu, então, nessa aula, quero desenvolver com vocês uma das ideias mais clássicas, junto com essas três que eu acabei de mencionar, da teoria política ocidental, que é exatamente aquela de que o homem é lobo do próprio homem. Homo homini lupus. O homem é lobo do próprio homem, que ficou estilizada de modo muito importante, muito clássico, digamos assim, na obra O Leviatã, de Thomas Hobbes, ok? E eu vou, então, maximizar, no caso, alguns slides contendo algumas das passagens dessa obra, para que vocês entendam exatamente o significado dessa afirmação, repito mais uma vez, de Thomas Hobbes, nesse livro Leviatã, que vocês veem aqui, de que o homem é lobo do homem. Então, por trás, se nós formos pensar, eu vou trabalhar com vocês logo à frente também, mas por trás dessa ideia, nós vamos perceber se desenhar a centralidade na teoria política ocidental do Estado de Direito, das instituições públicas, de um poder centralizado que, por meio do direito, através do direito, organiza a vida social e permite, então, a correta avaliação dos diferentes interesses sociais em jogo, das diferentes disputas sociais que nós temos ao longo da nossa vida cotidiana. Então, essa frase, o homem é lobo do próprio homem, é utilizada por Thomas Hobbes para mostrar que, sem Estado de Direito, nós vivemos em uma situação de violência permanente que não permite nada duradouro e que, na verdade, coloca exatamente a nossa vida em perigo permanente, ao ponto de nós nunca conseguirmos estabelecer uma paz social, uma estabilidade social que nos garanta, então, que cada um possa frutificar nas suas habilidades e nos seus interesses. E o ponto de partida para nós entendermos essa frase de Thomas Hobbes, de que o homem é lobo do homem, está exatamente na sua afirmação de que a condição humana, de que a situação humana, ao longo do tempo, é marcada por esse termo que vocês veem ali, insociável sociabilidade. Por outras palavras, para Hobbes, nós estamos sempre vivendo uns com os outros e nós precisamos uns dos outros, mas nós estamos, ao mesmo tempo, sempre disputando com esses outros por hegemonia, por superioridade, e essa disputa, embora nós não possamos abrir mão de estarmos com os outros, essa disputa gera o quê? Violência, violação de direitos, eventualmente situações muito mais drásticas como a própria morte. Então vocês vejam, a insociável sociabilidade é a grande condição fundacional, definidora da situação humana ao longo do tempo. E como eu disse, isso significa que nós estamos sempre vivendo coletivamente, a Débora já chamou atenção para isso quando estudou Aristóteles, mas ao mesmo tempo estamos sempre brigando por causa dessa nossa condição, ao mesmo tempo, de que estarmos juntos com os outros não é suficiente. Nós queremos tirar vantagens dos outros e, inclusive, em muitos casos, tirar vantagem dos outros às custas da própria integridade desses mesmos outros. E aí vejam só que interessante essa passagem. Por outro lado, diz o Hobbes, os homens não tiram prazer algum
na companhia um dos outros. Vejam só, os homens não são felizes em companhia dos demais. E vejam o complemento, ao contrário, eles têm um enorme desprazer em viver com os outros. Mas vejam, em qualquer situação, nós nos sentimos mal de conviver com os outros? Não. Nós só nos sentimos, nós só sentimos desprazer de conviver com os outros, vejam agora o complemento, quando não existe um poder capaz de os manter a todos em respeito. Então vocês vejam, onde não há lei, onde não há Estado de Direito, então há violência. E nós, então, sim, nos sentimos infelizes, desgostosos de estar com os outros. Aliás, não poderia ser diferente, porque vocês vejam, quando as pessoas não obedecem, não respeitam a lei, o que acontece? Mentem, roubam, matam, enfim, enganam. E, obviamente, numa situação como essa, em que a lei não é respeitada, ninguém quer, de fato, estar convivendo uns com os outros. Inclusive, nós temos um medo básico de perdermos a própria vida, uma vez que as outras pessoas não respeitam a lei. Então, onde não há lei, há um enorme desprazer na vida social, porque, de fato, ela está completamente desregulada, marcada pelo fato de que cada um faz o que quer, quando quer e contra quem quiser. Então, isso é muito interessante. Repito mais uma vez, para nós termos um ponto de partida, a vida humana é infeliz em sociedade onde não há lei, onde essa lei não funciona. E vejam o que ele nos diz, porque cada um pretende que seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que ele se atribui a si próprio. E na presença de todos os sinais de desprezo ou de subestimação, naturalmente se esforça, na medida em que a tal se atreva, o que entre os que não têm um poder comum capaz de os submeter a todos vai suficientemente longe para levá-los a destruir-se uns aos outros, por arrancar de seus contendores a atribuição de maior valor, causando-lhes dano, e dos outros também através do exemplo. Então, sintetizando essa frase extremamente longa aqui, no caso do Leviatã de Hobbes, vocês vejam só, cada um de nós quer não só usufruir o máximo possível dos bens sociais, que aliás são escassos, cada um de nós quer amealhar, juntar o máximo possível de bens, de riqueza, e isso, obviamente, às vezes às custas dos outros. No mesmo sentido, cada um de nós quer que os outros nos louve, como se nós fôssemos os reis da cocada preta, para usar um termo que a minha mãe e o meu pai utilizam muito. E, obviamente, quando nós não satisfazemos essas situações, quando os outros não satisfazem esses nossos desejos, como diz o Hobbes aqui, conforme vocês viram, nós nos vingamos deles. E nos vingamos em muitas situações ao ponto de destruirmos essas outras pessoas e vice-versa. Então vocês vejam mais uma vez, a nossa condição humana é de uma competição permanente, é de um egoísmo permanente. E esse egoísmo, se ele não é refreado pela lei, ele descamba para a violência, para a violação da dignidade de uns pelos outros. E isso em um processo permanente. Então, onde a lei não existe ou não funciona adequadamente, nós vivemos uma situação de violência cotidiana e a consequência é que nós não sentimos gosto, prazer de convivermos uns com os outros. E vocês lembram do que a Débora nos falava sobre Aristóteles. Viver com os outros é bom, é a melhor coisa do mundo viver entre amigos, em comunidade. Só que, como diz o Hobbes, claro, é a melhor coisa do mundo, mas desde que haja lei, que todos obedeçam à lei, porque que essa lei se faça obedecer, porque se ela não existe, viver com os outros é guerra, é luta, é destruição e não felicidade. Né? Então, muito interessante esse aspecto. E então nós temos a conclusão de Hobbes. Sem um poder comum, sem o Estado de Direito, é isso que o Hobbes quer chamar a atenção aqui, que obriga à obediência, vive-se uma guerra de todos os homens contra todos os homens. Então, sem o direito, guerra. Sem a lei, violência. Sem o Estado de Direito, anomia, ausência de lei e, portanto, mais uma vez, conflito social generalizado. E aí ele nos diz, com isso, se torna manifesto que durante todo o tempo em que os homens
vejam só agora, vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição que se chama de guerra. E uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Vejam, aqui está aquele argumento que eu lhes chamava a atenção logo no início, de que o homem é lobo do próprio homem, ou seja, de que o homem está em guerra com todos os outros homens, enquanto, vejam ali o complemento, não há lei que regule a convivência social, enquanto não há Estado de direito que coloque cada um no seu lugar, enquanto não há direito que nos faça agir de acordo com as normas, com o conteúdo normativo íncito, mais uma vez, a esse direito. Então, onde não há direito, há guerra. Onde não há Estado de direito, há violência. Onde não há lei, há o arbítrio pessoal. Ok? Então, guardem muito essas três afirmações. Onde não há lei, há guerra. Onde não há Estado de direito, há violência. Onde não há direito, há o arbítrio pessoal. Isso significa o quê, mais uma vez? Que nós só minimizamos a tendência autodestrutiva dos seres humanos, e é bem interessante que o próprio Sigmund Freud, que era o pai da psicanálise, nos dizia exatamente isso, que há uma tendência meio que de autodestruição própria à nossa natureza humana, digamos assim, e no caso aqui de Hobbes, essa tendência à autodestruição, esse egoísmo exacerbado, essa busca do interesse pessoal para além do interesse coletivo, ela exige a força da lei, a força do Estado democrático, do Estado de direito, me perdoem, a força do próprio direito. E ele complementa então, pois a guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha é suficientemente conhecida. A natureza da guerra não consiste na luta real, mas na conhecida disposição para tal, durante todo o tempo em que não há garantia do contrário. Todo o tempo restante é paz. Então vocês vejam, a guerra não precisa ser necessariamente o momento da batalha, mas o fato de que de todo esse contexto amplo que está antes e que está depois da própria batalha. Ou seja, a guerra aqui é uma metáfora, um exemplo, um simbolismo que o Hobbes usa para dizer o quê? Que enquanto não há direito, enquanto não há lei, enquanto não há Estado de direito, nós vivemos exatamente nessa percepção de que nós estaremos submetidos permanentemente a uma situação de violência. E, portanto, de que nós precisamos nos armar antes para podermos matar os outros, para podermos subjugar os outros. Vocês, inclusive, já viram, tem muitas pessoas desinformadas, sejam elas lideranças políticas, sejam elas pessoas cotidianas, que usam aquele ditado latino, se vis pacem para bellum, se vis pacem para bellum, ou seja, se queres paz, te prepara para a guerra, né? Exatamente dizendo que para nós resolvermos os problemas de violência, nós temos que nos armar. E vejam que Hobbes diz, não, isso é falso. Nós só temos que nos armar quando a lei não funciona. Então, essa é a lógica. Se a lei funciona, se o Estado de Direito funciona, se o direito funciona, se as instituições funcionam, nós termos armas, se vis pacem para bellum, de novo, simplesmente é uma falácia, não precisamos disso, porque em funcionando as instituições, a própria polícia, o próprio judiciário, se vocês quiserem, são capazes de resolver os problemas sociais quando eles surgem. Então, muito interessante que essa ideia de se armar para a autoproteção, para a batalha, ela só existe onde? Onde não há força legal, onde as instituições públicas têm déficits de funcionamento que permitem a existência, vejam só o termo agora, de Estado paralelo. Vamos pensar aqui lugares em que há tráfico de drogas, em que as próprias quadrilhas controlam partes da cidade como um todo, ou mesmo milícia, né? Vocês viram que no Rio de Janeiro, 60% do território da cidade do Rio de Janeiro no caso, controlado por milícias, né? Então, vocês vejam, nessas situações, nós temos exatamente um estado de guerra de todos contra todos, em que o homem é lobo do homem. Por quê? Porque a lei não funciona.
porque o Estado não funciona, porque as instituições não estão lá para, de fato, mandarem, orientarem a vida social. Então, muito interessante, mais uma vez, pessoal, que o Hobbes está nos dizendo é que nós precisamos do direito, nós precisamos do Estado de Direito, nós precisamos da lei. A lei não é aqui um mero instrumento, uma mera veste rasgada e desatualizada que nós podemos jogar fora, porque se nós jogamos fora a lei, nós abrimos a porta para a violência generalizada, né? E a milícia, o tráfico estão aí para mostrar isso, que onde a lei não funciona ou funciona mal, as pessoas estão vítimas, reféns de criminosos, né? Que cobram delas, que sugam delas tudo que podem para enriquecimento pessoal. Então, muito interessante, mais uma vez, onde há lei, há paz. Onde há Estado de Direito, há estabilidade. Onde há direito, há justiça. Então, por consequência, obviamente, onde não há direito, há injustiça, há violência. Onde não há lei, há conflito. Onde não há Estado de Direito, há exatamente instabilidade ampla. Então, muito interessante que vocês vejam que essa afirmação de Hobbes de que o homem é lobo do homem e de que essa tendência só pode ser refreada pelo direito, pela lei, pelo Estado de Direito, é extremamente atual, porque ela consiste no núcleo estrutural disso que nós chamamos de Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito está aí para garantir que todos nós tenhamos direitos fundamentais, de que todos nós sejamos iguais uns aos outros e de que as instituições são capazes de resolver os nossos problemas cotidianos sem que a gente precise matar as outras pessoas ou elas nos matarem para nós estarmos em paz e resolvermos, enfim, esses problemas que nós temos. E aí, mais uma vez, o Hobbes nos diz exatamente isso, de que sem uma autoridade central, ou seja, sem instituições públicas, Estado de Direito, e em uma situação de guerra de todos contra todos, não há estabilidade. E vejam que ninguém consegue conviver em situações de instabilidade, inclusive em nível psicológico. Uma pessoa que é mentalmente instável, ela pode cometer uma besteira consigo ou com outras. E isso vale também para uma sociedade, para uma pluralidade humana, onde as pessoas estão em conflito permanente, não encontram um acordo recíproco por meio da lei, ali não é possível termos não só paz, mas vida digna, diga-se de passagem. E o Hobbes nos diz, portanto, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra em que todo homem é inimigo de todo homem, ou se vocês quiserem, todo homem é lobo de todo homem, também é válido para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Então vejam só, essa analogia, esse exemplo que ele usou da guerra no parágrafo anterior que eu li para vocês, está sendo utilizado aqui agora para mostrar um outro exemplo, uma outra simbologia que é, assim como na guerra não há lei, cada um faz o que quiser, destrói os outros e os outros o destroem, na vida social, enquanto não existir lei, enquanto não existir direito, Estado de Direito, nós viveremos como se estivéssemos em uma situação de guerra real. Então vocês viram, nessa situação de guerra, cada um está jogado à sua própria sorte e depende da sua própria força. E vejam que nesse contexto os fracos são os primeiros exatamente a serem eliminados. Então, muito interessante, onde não há lei, há guerra. Ou uma sociedade onde a lei não funciona adequadamente é uma sociedade que vive em guerra. E ele continua, então, em uma tal situação, ou seja, de guerra de todos contra todos, de ausência ou fraqueza da lei, não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Vejam que, inclusive, na época de Hobbes, por óbvio, séculos 17, 18, 16, 17, na verdade, nós tínhamos comércio marítimo, não tínhamos ainda o avião, enfim, nada dessas situações. Por isso que ele diz aqui mercadorias importadas pelo mar. Não há construções confortáveis,
nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras. Não há sociedade. Então, muito interessante essa afirmação, muito interessante. Onde não há direito, não há sociedade. Onde há uma guerra permanente, não há sociedade. Por que não há sociedade, pessoal? Porque sociedade significa instituições, poder das instituições. E, no caso, começando pelo Estado. Mas vejam, quais instituições, professor? O legislativo, os deputados, vamos pensar aqui. O executivo, o presidente, o governador, o prefeito, e não há judiciário, ou judiciário, no caso, ou seja, os juízes. Então, vocês vejam, o direito, de modo mais geral. Onde não há direito, o Estado de Direito, não há sociedade, e sim guerra. Por quê? Porque numa situação de violência cotidiana, as instituições ou não existem, ou são destruídas, ou funcionam mal. E nesse caso, como vocês viram aqui, todas as regras sociais que mantêm o respeito, os limites em relação ao que é meu e ao que é de vocês e vice-versa, elas evaporam-se. Né? E, consequentemente, surge isso que vocês veem, por exemplo, no nazismo alemão, no assassinato planificado dos judeus, por exemplo. Né? Então, em que os direitos dos judeus são jogados completamente por terra. Então, muito interessante, mais uma vez, onde há guerra, onde não há direito, não há também sociedade. E aí vejam, e o que é pior, há um constante temor e perigo de morte violenta. Por que morte violenta, professor? Porque onde a lei não funciona, o crime frutifica. Vou dar um exemplo para vocês. Há tempos atrás, vocês devem ter visto que houve uma greve de policiais no Espírito Santo e no Ceará. Primeiro no Espírito Santo, alguns anos atrás, me desculpem, e recentemente no Ceará. Inclusive, policiais até atiraram contra o governador, para vocês verem o tipo de argumento que o Hobbes está nos dando aqui. Então, qual que foi uma das consequências mais drásticas daquelas greves de policiais? As pessoas começaram a invadir e roubar lojas e mercados. Às vezes, pessoas que nunca cometeram nenhum crime na vida se sentiram motivadas a quebrar os vidros das lojas e roubar móveis. Os criminosos, como a polícia não estava nas ruas, saíram a matar os seus rivais. Né? Então, muito interessante, vocês entendem ali, por meio desse exemplo, o significado da afirmação de Hobbes aqui, de que onde não há lei, instituições, existe uma guerra de todos contra todos e, consequentemente, não há sociedade. E vocês entendem também essa outra afirmação de que onde não há lei, a morte está nos esperando, nos ameaçando o tempo todo. E aí o exemplo dos policiais, mais uma vez, que fizeram greve, é sintomático disso. Quando eles não estavam mais na rua, até pessoas que aparentemente não eram criminosas saíram roubar, saíram matar, né? Então, quem dirá os criminosos, né? Se as pessoas normais, que nunca cometeram situações de violência, de crime, saíram roubar, imaginem os próprios criminosos que têm exatamente esse tipo de orientação de roubar as coisas dos outros. Né? Então, muito interessante, é preciso que haja lei, direito, Estado de Direito, porque se eles não existem, a própria sociedade não existe e nós vivemos numa situação de guerra de todos contra todos. Ainda mais, continuando aqui com as passagens do Hobbes, sem uma autoridade e um poder comuns, e em uma situação de guerra de todos contra todos, não há justo nem injusto. Então vejam só que interessante. Aliás, quando vocês leem a nossa Constituição, o nosso Código Penal, apenas uma dica, vocês vão ver lá, logo nos primeiros artigos, a ideia de que não há crime sem lei prévia. Né? E isso significa o quê? Que só a existência de uma lei permite interpretarmos o que é certo e o que é errado. Só quando o direito existe é que nós somos capazes de ver o que é certo e o que é errado. E é o que o Hobbes está dizendo aqui.
a sociedade só existe com o direito, por meio do direito. Sem o direito não há sociedade. Por quê? Porque é a partir dele que nós temos, a partir da lei, que nós temos a definição do que é certo e do que é errado, do que nós podemos fazer e do que nós não podemos fazer conosco e com os demais. Por exemplo, a lei proíbe que nós nos matemos, que nós nos mutilemos, por exemplo, que nós destruamos o nosso corpo. Vamos pensar aqui, a lei não justifica que você beba ou use drogas. Além de crime, em muitos casos, a lei é muito clara, você está se matando, deixa de ser burro. Você vai se matar para quê, digamos assim? Então, vocês vejam só, muito interessante, é com o direito, com a lei, que surge a sociedade, que nós podemos, então, a partir do direito, falar do certo e do errado, do justo e do injusto. E o Hobbes nos diz em relação a isso, desta guerra de todos os homens contra todos os homens, lembrem de novo, pessoal, quando é que há guerra de todos os homens contra todos os homens? Quando que existe essa guerra? Quando não existe direito. Quando o Estado de Direito não funciona ou funciona mal. Quando a lei não funciona ou funciona mal. Então, desta guerra, repito, de todos os homens contra todos os homens, também isto é consequência, que nada pode ser injusto. Como assim, professor, de que se não existe direito, não há certo e não há errado? Porque nós precisamos de uma definição de justiça que seja pública, que seja institucional. Vejam, se cada um pode dizer o que é certo e o errado, e o Hobbes diz que nas situações de ausência da lei, cada um diz o que é certo e o que é errado, então não há, de fato, o certo e o errado enquanto juízo objetivo. É uma perspectiva subjetiva, cada um faz e diz o que quiser e acha que isso é a sua lei e, portanto, que essa lei tem que valer para os demais. Se chama arbítrio, se chama exatamente relativismo no pior sentido possível, no caso. Então, muito interessante, só o justo e o injusto, aliás, só podem ser afirmados quando há uma noção pública de justo ou injusto, isto é, quando há direito público, que é o que eu quero chamar a atenção aqui, instituições públicas, Estado de Direito, lei. E ele continua, as noções de bem e de mal, de justiça e de injustiça não podem aí ter lugar, ou seja, onde não há direito, não há bem e mal, justiça e injustiça. Por quê? Porque cada um diz e faz o que quer. Não há parâmetro objetivo que nos permita ajuizar sobre as ações dos indivíduos e dos grupos. E aí vejam só, um exemplo mais uma vez, nós temos um código jurídico, o Código Penal, vamos pensar aqui. E o Código Penal diz, por exemplo, que matar uma pessoa é crime punido com 6 a 20 anos de cadeia. Esse é o homicídio simples. Se você mata uma pessoa motivado por legítima defesa, enfim, por um estado emocional forte, você comete isso que os juristas chamam de um homicídio privilegiado, que tem redução da pena, de 1/3 a 1/6. Se você, vamos pensar aqui, o homem mata a própria mulher, ele comete feminicídio, que é um crime qualificado, ele pode pegar de 10 a 30 anos. Então vocês vejam, o direito aqui, ele estabelece o que você pode e o que você não pode fazer, e estabelece, inclusive, punições para isso. Se o direito não existe, esses crimes também não existem. Esse que é o ponto que o Hobbes está nos dizendo aqui. Para que exista certo e errado, é preciso que exista a lei, o direito, o Estado de Direito. Vocês me perdoem, eu utilizei o pior exemplo possível, que é a questão do assassinato, mas é só para vocês perceberem exatamente a importância do direito para eliminar essas situações, ou pelo menos para minimizá-las e punir os infratores, no caso. E aí vejam, ele complementa, onde não há poder comum, não há lei. E onde não há lei, não há justiça. Então vejam, é preciso que haja poder comum, ou seja, instituições públicas e, portanto, uma noção pública de justiça. Sem essa noção pública de justiça, que se
materializa na lei, no direito, não há, por consequência, justiça. E vejam, em uma situação em que não há lei, não há justiça, vejam, temos a guerra. E aí ele nos diz, na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. Muito interessante, se não há direito, há guerra, há força pessoal, arbítrio pessoal, há fraude. E aí vejam a outra colocação aqui, a justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo e do espírito. Ou seja, nós não nascemos justos ou injustos, ok? Nós não nascemos bons ou maus. Isso é uma construção social e depende da orientação pública. É por isso que a educação é tão importante, ok? É por isso que as instituições públicas, a lei, são tão importantes, porque se nós não nascemos bons ou maus, nós somos formados socialmente, e nós precisamos do protagonismo das instituições públicas, em especial por meio da educação. E aí vejam, ele complementa, se assim fosse, ou seja, se nós tivéssemos nascido bons ou maus, poderiam existir em um homem que estivesse sozinho no mundo, as virtudes, ou enfim, a violência, do mesmo modo que seus sentidos e paixões. Portanto, a justiça e a injustiça, vejam, são qualidades que pertencem aos homens em sociedade, não na solidão. A Débora citou muito bem esse aspecto em Aristóteles. Só em sociedade é que há moralidade, justiça, direito. Não é possível pensarmos um indivíduo isolado, porque isso não existe. O menino Mowgli ou o Tarzan, eles são ficções. E como vocês, inclusive, veem nas histórias, eu, quando era jovem, eu li a história do menino Mowgli, ele fala com os lobos e os lobos falam com ele. Então vocês vejam que até na situação do menino Mowgli, ele é formado por uma coletividade, nesse caso, uma alcateia de lobos. Mas muito interessante, vocês vejam mais uma vez o que o Hobbes está nos dizendo. A justiça e a injustiça são virtudes desenvolvidas coletivamente, intersubjetivamente. E é ali, portanto, coletivamente, publicamente, que a lei se torna fundamental, que a lei encontra todo o seu sentido. E aí eu repito mais uma vez, onde há direito, há justiça. Onde não há direito, há injustiça. Onde há lei, há moderação, estabilidade. Onde a lei não existe, ou existe de modo enfraquecido, existe violência. Onde o direito existe, existem relações simétricas e direitos e garantias. Onde o direito não existe, existe a fraude, existe a guerra, como Hobbes nos fala. E, finalmente, então, uma última observação em torno a isso, o Hobbes nos diz que sem uma autoridade e um poder comuns, e mais uma vez em uma situação de guerra de todos contra todos, não há propriedade. E ele nos diz outra consequência da mesma condição, ou seja, da guerra de todos contra todos, da ausência do direito, da fraqueza da lei, do não funcionamento das instituições públicas, é que não há propriedade, nem domínio, nem distinção entre o meu e o teu. Só pertence a cada homem aquilo que ele é capaz de conseguir e apenas enquanto for capaz de conservá-lo. Então, mais uma vez, vocês vejam, se não existe o direito que permite que a gente adquira a propriedade, consequentemente não há também a propriedade. Vocês vejam, se você tem os pais de você têm uma casa, eles têm uma escritura. Se você faz um contrato de aluguel, eu fiz um contrato de aluguel aqui, você tem um contrato que serve como lei. Ninguém pode vir aqui lhe tirar da casa como se não fosse seu. Pelo contrário, na medida em que você aluga um imóvel, ele lhe pertence ainda que temporariamente. Então você pode dispor dele e ele é inalienável em princípio. Ou pelo menos ninguém pode tirá-lo de você. Ok? Então vejam, é o que o Hobbes está dizendo. Para que exija a propriedade, precisa haver direito que garanta essa propriedade. E para começar, a propriedade de si mesmo. Porque vocês vejam um escravizado, um homem escravizado, uma mulher escravizada. Ela não se pertence. Ela não tem autonomia, ela não é dona da própria vontade, do próprio nariz, por assim dizer. Ela é uma propriedade dos outros. É por isso que os teóricos negros chamam a atenção de que uma sociedade escravocrata é uma sociedade em que o direito não existe. Por quê? Porque existe apenas uma relação de sujeito e objeto.
E no direito, a relação é entre sujeito e sujeito, né? Pessoa humana a pessoa humana. Num regime escravocrata, nós temos um sujeito que tudo pode e um objeto que se coloca como carne de canhão, massa de manobra, enfim, mão de obra para trabalho daquele senhor, ok? Daquele dono de escravizados. Então, muito interessante isso. E o Hobbes complementa, então, pois, esta a miserável condição em que o homem realmente se encontra por obra da simples natureza, embora com uma possibilidade de escapar a ela, que em parte reside nas paixões e em parte em sua razão. Por outras palavras, mais uma vez, o homem só escapa dessa sina de violência, de injustiça, de decadência por meio do direito, por meio da lei, por meio do Estado democrático de direito. E é nesse sentido, então, que eu trago para vocês essa última passagem, que, para Hobbes, representa, então, a forma de resolução por excelência dessa situação do homem como lobo do próprio homem, da violência, da guerra de todos os homens contra todos os homens, como um fado da natureza humana egoísta, individualista, enfim, que é exatamente o Estado, a lei, a política. E para o Hobbes, aliás, as instituições públicas, elas existem com o objetivo da autoconservação, da proteção da minha vida, da proteção da vida dos outros. E ele nos diz, então, o objetivo último, causa final e desígnio dos homens que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre outros, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Então vocês vejam por que é que nós escolhemos o Estado, fundar o Estado, fundar as instituições públicas, fundar a lei, fundar o direito. Por que nós precisamos e queremos a lei, o direito, o Estado, as instituições? Porque só elas nos permitem proteger a nossa vida, protegermos as nossas vidas e protegermos e garantirmos que os outros protejam as suas vidas. Viram que o Hobbes colocou nas passagens anteriores. Se não existe o direito, existe violência. O direito é a forma por excelência de eliminarmos a violência cotidiana. E é por isso, então, que nós criamos a sociedade. E criar a sociedade aqui significa criar as instituições, ok? Sociedade é as instituições, ou as instituições são, de fato, a sociedade. E, aliás, vocês me permitam um rápido argumento para nós entendermos como uma situação cotidiana. Vocês já devem ter visto aqui nas ruas, escritos em cartazes, em adesivos de carros, aquela afirmação de que supremo é o povo, né? Que numa democracia supremo é o povo. Então, essa frase ela não é correta. Numa democracia, suprema são as instituições públicas. E, em primeiro lugar, o judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, o Legislativo, que é a Câmara dos Deputados e o Senado. E, em terceiro lugar, o Executivo Federal. Então, vejam, numa democracia é o Estado democrático de direito, isto é, as instituições públicas que são supremas, e não o povo. Até porque vocês certamente percebem que o que é o povo, de fato, né? É uma miscelânea de diferentes indivíduos e grupos competindo por poder. Porque vamos pensar aqui, os bolsonaristas dizem que o povo são eles, são os patriotas. Vamos pensar aqui, os comunistas dizem que o povo, de fato, são exatamente os trabalhadores, os proletários, enfim. Então, vocês vejam, uma comunidade religiosa diz que o povo são os cristãos, são os muçulmanos, são os judeus, etc, etc, etc. Então, vocês vejam, esse povo não existe, ele é uma ficção. Existem indivíduos, existem grupos, comunidades morais, cada uma querendo frutificar e muitas delas querendo frutificar às custas dos outros. Então é por isso que numa democracia não é o povo que é supremo, são as instituições. O povo vota, escolhe governantes, tem condições de exigir demandas públicas,
mas são as instituições que, de fato, dão a última palavra. Isso é democracia, o poder das instituições e não o poder dessa mistificação que é o povo. E vejam, vou dar alguns exemplos para vocês. Há um tempo atrás, em São Paulo, correu um boato num bairro de que uma mulher fez magia negra e tinha matado uma criança. A população foi lá e bateu na mulher até matá-la. E depois se descobriu que era mentira. Então, a pergunta que eu faço é esse povo? É esse povo que vai dizer o que uma democracia deve fazer? Vocês viram aqui, aconteceu alguns anos atrás, uma mulher contou uma mentira de uma creche que dava remédio para a criança dormir. E aí a creche fechou porque todos os pais tiraram os filhos de lá. E recentemente o judiciário condenou essa mulher que fez a denúncia por falsidade, porque ela mentiu. Mas na mentira dela, nós tivemos a falência de uma empresa, demissão de vários funcionários. Então, isso é muito interessante. Vocês vejam, essa ideia de que o povo determina o que é uma democracia, de que supremo ao povo, é mentira. É uma falta de compreensão do fato de que democracia é o poder das instituições, do judiciário, do legislativo, do executivo. Nessa balança de poderes, obviamente, entre judiciário, executivo e legislativo. E aí, então, nós vemos mais uma vez esse argumento do Hobbes. São as instituições, enquanto Estado de Direito, que de fato garantem paz, estabilidade e justiça sociais. E aí, vejam só, quer dizer, continuou Hobbes, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra, que é a consequência necessária, conforme se mostrou, das paixões naturais dos homens, isto é, paixões naturais aqui no sentido do egoísmo, do desejo de glória, de propriedade acima e contra todos os demais. Essa situação de guerra, ela pode ser resolvida pela lei. E quando a lei não existe, vejam só, quando não há um poder visível capaz de nos manter em respeito, forçando-nos por meio do castigo ao cumprimento dos pactos e ao respeito àquelas leis da natureza que foram expostas nos capítulos 10º e 14º e 15º. Não nos interessam essas leis, mas mais uma vez essa analogia. É preciso a lei, o direito, as instituições, o Estado de Direito para nós resolvermos as situações de violência humana. Porque enquanto não existir lei, Estado, instituições, direito, nós viveremos numa guerra de todos contra todos, em que nós seremos lobos dos demais seres humanos, ok? Eu agradeço pela presença. Em nome da coordenação do pré-vestibular Enem Unir, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem nos canais, em particular no canal do YouTube, para que vocês recebam sempre os vídeos que nós estamos preparando para vocês. Espero, inclusive, que vocês se interessem por discussão filosófica, por pesquisa filosófica, e, nesse caso, por teoria política. Vai ser um prazer estar educando, construindo uma carreira junto com vocês, que tem muitas possibilidades, ok? Na nossa instituição, na nossa Universidade Federal, ok? Até a próxima, pessoal. Bons estudos.